Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com mais um programa Saúde Mental e Resiliência, trazendo algumas informações básicas que possam auxiliar a você, caro ouvinte, a você, caro telespectador das redes sociais, na melhor forma de lidar com a sua saúde mental, nos cuidados essenciais que devemos ter com a nossa vida. Então, estamos trabalhando com o conceito de resiliência na perspectiva da saúde mental. A resiliência é a capacidade de se restaurar, de se refazer, de ressignificar a própria vida dentro de uma situação de crise, dentro de uma situação de vulnerabilidade. É importante ver quais os fatores que podemos ativar para, assim, continuar a nossa vida, refazer a nossa vida. E dentre os fatores que já especificamos nos programas anteriores, cada um desses fatores, nós temos o otimismo, a aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir a responsabilidade pela própria vida e construir rede de relações sociais saudáveis e planejar bem o futuro. Então nós temos aí 7 fatores. Esses fatores, dentro de um processo terapêutico, é feito uma anamnese integrativa, um diagnóstico integrativo, um plano terapêutico integrativo e uma intervenção integrada, E depois se faz um círculo hermenêutico de avaliação do processo feito. Esse processo, essa metodologia, foi desenvolvida na Alemanha, fruto de uma pesquisa sobre a resiliência no processo psicopedagógico, de pesquisa feito em São Raimundo das Mangabeiras, entre os anos 2009 a 2008 a 2010, ali na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, no projeto Vida Feliz. Lá, então, trabalhamos de uma forma integrativa com as crianças, cerca de 100 crianças no projeto Vida Feliz, com os educadores do projeto, os familiares destas crianças e os responsáveis, dentro de um processo de integração, de planejamento. O objetivo era detectar estes fatores da resiliência e ver quais os recursos internos e externos que poderíamos estar ativando para revitalizar o interesse daquelas crianças, a melhor interagir entre si na escola e na família e na sociedade. Então foi um trabalho muito interessante que me levou à Alemanha, onde lá aprofundei meu trabalho de pesquisa. Depois de estudar alemão na cidade de Berlim por 1 ano e meio, consegui uma bolsa de estudo após passar numa seleção e fui estudar na cidade de Paderborn, na Universidade Católica lá daquela cidade, que tem a parceria com a universidade lá do estado. Bem, lá eu fiz um trabalho na área de psicologia pastoral, então lá na Alemanha é forte o trabalho nesta disciplina, a psicologia aplicada à área pastoral. Então, concluí o meu curso no ano de 2017, no dia 7 de julho, graças a Deus, consegui defender meu trabalho. Foi bem interessante, consegui a Magna Cum Laude, a nota 1, que
lá na Alemanha. Aliás, na Alemanha a nota máxima é 1, eu consegui a nota 2 no meu trabalho, né? E fiquei muito satisfeito em tirar 9 tanto no trabalho escrito quanto 9 na defesa. A defesa lá é diferente daqui, porque a gente tem que fazer a defesa em várias áreas de conhecimento, não é a defesa do trabalho propriamente escrito, feito, pesquisado, né? Então, uma equipe de professores, de acordo com o trabalho, me indicou para fazer o exame rigoroso, né? É um termo latim que significa, então, o professor escolhe as disciplinas. Eu fiz minha defesa em psicologia, em filosofia, ética e moral. Então, os professores dessas disciplinas passam uma carga horária e juntamente com uma bibliografia que você tem que estudar, e no dia da avaliação você senta lá e eles vão lhe fazer pergunta. Não tem esse negócio de apresentar trabalho, defender trabalho, não, né? Pelo menos lá naquela universidade, que é bastante rigorosa, né? Então a metodologia é assim. Fiquei muito feliz e agora estamos aqui partilhando um pouco dessas informações. Hoje vamos conversar sobre o sacramento da ordem, em consonância com os fatores da resiliência. A pergunta que nos fazemos é como os fatores da resiliência podem ser encontrados, ou como o sacerdócio pode desenvolver os fatores da resiliência, né? Então, lembramos que o sacramento da ordem está dentro, né, dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Os sacramentos da Igreja Católica são o batismo, né, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, esses sacramentos têm uma função terapêutica no processo pastoral, no processo teológico, no processo de desenvolvimento da vida humana, né? Os sacramentos, eu diria, eles contribuem dentro de um processo de restauração do pacto da aliança com o Senhor, né? Então, o batismo nos ajuda assim a revigorar o nosso pacto com o Senhor através do reconhecimento da filiação divina, né? Sobretudo da parte humana, que reconhece, né, e afirma que o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Então, a confirmação, né, é justamente o aprimoramento, o revigoramento, né, do sacramento do batismo, mas não só, porque já é o sacramento da maturidade no processo de desenvolvimento. A pessoa confirma, reafirma o seu batismo e a partir daí ela já está pronta, teoricamente, para se preparar para receber um outro sacramento, né, o sacramento da ordem ou o sacramento do matrimônio, né? Então, ela já está nesse processo de desenvolvimento. Durante esse processo, ela é alimentada pela Eucaristia, né? A Eucaristia, que é este alimento imperecível, que fortalece, que revigora a nossa alma. E quando algo acontece de errado na nossa vida, quando percebemos que a nossa consciência não está de acordo com os planos do Senhor, então vem a penitência, né, para a reparação, né, e assim conseguir reatar o princípio de normalidade na nossa vida. Então, a penitência tem esta função terapêutica, né, de aliviar as dores existenciais, as dores da alma. E nós temos a unção dos enfermos, que é um sacramento feito pelo sacerdote, né, que unge a fronte, as mãos do doente para lhe fortalecer com óleo sagrado na Quinta-feira Santa, né, que tem a função de fortalecer, de revigorar a pessoa do ponto de vista físico e espiritual, e assim harmonizar a pessoa com o Senhor. Tem o sacramento da ordem, que é o sacramento que nós iremos falar hoje, né, o sacramento da ordem, e já vamos falar posteriormente do sacramento do matrimônio no próximo programa. Então, o sacramento da ordem, né,
é este sacramento que nos ordena a uma atividade eclesial, né? Dentro da teologia católica, podemos dizer que o sacerdócio está enraizado no sacerdócio de Cristo e compartilha, né, alguns elementos do antigo sacerdócio hebraico, né? Assim, propriamente dito, o padre, né, o diácono, o padre, o bispo, né, eles participam do sumo sacerdócio, né, do sumo sacerdócio judaico, que depois é identificado o sumo sacerdócio em Cristo, né? E a função do sacerdócio, né, é esta unidade com Cristo, e nesta unidade ele celebra a Eucaristia, né? Nesta união íntima com o Senhor, né? O sacerdote, no rito, né, da missa, ele consagra o pão e o vinho, que são alimentos indispensáveis para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé, né? Nesta ritualidade, a palavra é muito importante, a palavra e a Eucaristia. E dentro desta perspectiva, nós temos a Eucaristia como a fonte e o ápice da vida cristã. Quer dizer, da Eucaristia, ela, ao mesmo tempo que origina, né, ela é o ápice, né, ela é o fim da nossa ação. Quer dizer, a Eucaristia deve nos levar à ação, né, à prática pastoral, e a prática pastoral deve nos levar a sentir a necessidade da Eucaristia. Então, este ciclo de vitalização, ele é muito importante para que se crie esta unidade no sacrifício de Cristo, né, no sacrifício eucarístico, onde fazemos memória da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, no rito eucarístico é feito este memorial, né? Então, o sacramento da ordem é o sacramento instituído, né, por Deus, justamente para que se faça este sacrifício eucarístico. E por conta do sacrifício eucarístico, decorre daí outros trabalhos, outras atividades, administrar os sacramentos, né, que faz parte da função do sacerdote, né, administrar os sacramentos. Então, caro ouvinte, estamos aqui com o programa Saúde Mental e Resiliência, nos perguntando como a resiliência se desenvolve no sacramento da ordem. Então, nós vamos ouvir agora uma música de Jorge Trevisol, Livres para Amar, porque esta música, né, o sacerdócio, nos coloca numa atitude de liberdade, né? Não é de imposição, né? Se é uma imposição, tem que ser uma imposição pessoal, um dever ser pessoal. A pessoa tem que se sentir no seu dever ser, na responsabilidade de fazer alguma coisa. Mas o sacerdócio por si, ele é livre, ele é fruto da graça, da bondade de Deus. Então vamos ouvir a música com Jorge Trevisol, Livres para Amar. Tu nos fizeste assim, filhos do teu coração. Mais do que pássaros livres, mais livres nós somos quando entre tuas mãos. Bem mais que as flores do campo, maior é o encanto do amor que tu tens. Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor. Livre pra poder amar, feliz
te anunciar, pronto para escutar quando tua voz me falar. Muitas vezes o amor, ferido e preso ficou, por medo ou por incerteza, perdeu-se a beleza e o brilho do olhar. No rosto da humanidade estampou-se a saudade do afeto e do lar. Eis que eu vou proclamar poder amar, feliz por querer te anunciar, pronto para escutar quando tua voz me falar. Jesus, Ele é o libertador. Nele não há mais cadeia, sua vida semeia esperança e vigor. Nele a humanidade encontra a verdade, recobra o esplendor. Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor. Livre pra poder amar, feliz por querer te anunciar, pronto para escutar quando tua voz me falar. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua Boa Notícia FM. É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, refletindo sobre o sacramento da ordem. É o sacramento ordenado, sacramento delegado. Então, na teologia católica, chamamos sacramento da ordem, porque é um sacramento que delega, né? Um sacramento, né, que é instituído, né? O sacramento da ordem é o sacramento de graças, da qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja, né, até o fim dos tempos. Portanto, né, o sacramento do mistério apostólico, né, e comporta 3 graus, né, o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, o diácono tem uma função específica dentro do sacerdócio, né? O presbiterato, que seria a função do padre, e o episcopado, né? O bispo, né? Que é o sucessor dos apóstolos. Então, o bispo é que ordena, né? O bispo, ele é também ordenado, né? De acordo com o Código de Direito Canônico, né? 1536. O bispo, ele é ordenado, né? Então ele não se ordena só, ele é ordenado, e a partir de uma delegação do Papa, que é o supremo sacerdote, e a partir daí o bispo, ele pode ordenar o diácono, ele pode ordenar o presbítero,
né? O diácono tem o diácono permanente, né? Que é aquele que pode ser casado, ter a sua esposa, ter a sua família, e tem o diácono transitório, né? Aquele que está em vista do presbiterato. Então ele passa em torno de 5, 6 meses ou mais, de acordo com a orientação canônica e as orientações pastorais da diocese, fazendo o exercício do diaconato, no exercício da caridade, da palavra, da visita aos doentes, aos necessitados, e depois desse período ele está apto para receber o sacramento da ordem, né, do presbiterato. Então, quando ele recebe este sacramento, né, e aí é delegado para ele a função, né, além que já está embutida algumas no diaconato, ele vai poder consagrar a Eucaristia, né, e o corpo e o sangue de Cristo, né, estes elementos materiais que se tornam assim o corpo e o sangue de Cristo, que por sua vez quer habitar, quer morar em cada um de nós. Então o sacerdote e quando celebra a Eucaristia, ele celebra em persona Christi, na pessoa de Cristo, né? Então, por quê? Porque quem tem esta capacidade de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo, né? O Padre, por seus próprios méritos, ele não tem esta capacidade. Mas, enquanto ele participa da graça de Deus, enquanto ele participa do sacerdócio de Cristo, Cristo se serve do sacerdote para, assim, nos conceder esta graça importante, que é a graça do próprio Cristo, que quer se fazer alimento, né, e habitar em cada um de nós. Então, esta função também é atribuída ao bispo, né, que participa do episcopado, né, do colégio dos prelados, né, da igreja, né. Então o bispo, ele tem uma jurisdição canônica, né, que é atribuída a ele através numa área geográfica chamada diocese, né. Então o bispo tem a sua jurisdição canônica dentro da sua diocese, onde ele ali pode reger, né, e exercer o seu episcopado em consonância com as normas, com as orientações da igreja particular e da igreja católica, né, católica universal, né, da igreja universal enquanto católica. E dentro desta universalidade, né, o bispo age particular de acordo com as necessidades pastorais da sua diocese, mas sempre em correspondência, né, com os ditames e os paradigmas gerais da Igreja Católica. E então o bispo aí, ele confere, ele delega o sacerdote, né, ele que dá a ordem, né, ele que institui o sacramento da ordem propriamente dito, né, ele que delega. Por quê? O bispo faz parte da sucessão apostólica, e essa sucessão apostólica, ela se manifesta na delegação, né, na sucessão. Então o bispo pode delegar o padre presbítero, né, um diácono, uma pessoa, mas o presbítero não pode ordenar outra pessoa ao episcopado, por exemplo, né? Então ele não pode, só se ele for bispo, né? Se o padre for bispo, ele pode ordenar, né, um diácono, né? Santo Ambrósio de Milão, ele recebeu todos os sacramentos praticamente de uma vez até o episcopado, né? E dentro de uma necessidade pastoral de Milão, né? Hoje é raro, eu diria que praticamente quase impossível, dado a evolução, um processo de acompanhamento, de formação hoje. Então se tem tempo necessário para viver cada ministério dentro da igreja. É muito interessante, né, a gente estudar, pesquisar um pouco sobre isso, sobre como está organizada a nossa igreja. Então, o sacramento da ordem, esse sacramento que ordena a pessoa exercer o sacerdócio de Cristo, né, seja
a partir do diaconato, seja a partir do episcopado. Lembramos que todos nós participamos do sacerdócio comum de Cristo pelo batismo, né? Recebemos aí o dom do governo, né? Da realeza, da profecia, né? E da santidade e os demais dons do Divino Espírito Santo. Então, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, porém, dentro da organização eclesial, nós temos diferentes ministérios, né? Tem o ministério do diaconato, do presbiterato e do episcopado. Bem, dentro desse processo de formação, né, para você que deseja ser padre, receber o sacramento da ordem, é importante passar por um processo de formação, um processo de acompanhamento pastoral, de um processo de acompanhamento vocacional. E nesse processo, né, tem algumas estruturas, né, que são úteis. Por exemplo, o seminário menor é uma instituição, né, que ajuda ali aquela pequena semente, o adolescente, o jovem ou não, né, que vai passar por esta experiência de aprofundamento na fé, de convivência fraterna, de estudo, de exercício pastoral, e vai fazendo a experiência, né, um pouco longínqua do sacerdote, mas já vai vivenciando um pouco a vida fraterna, a dificuldade da convivência fraterna, né, vai fazendo a experiência de estudo, porque o padre precisa estar estudando constantemente, e a experiência da oração comunitária, que é outro aspecto importante na vida do sacerdote. Então ele vai fazendo essa experiência. Se tudo transcorrer bem, terminando ali o 2º grau, o ensino fundamental, se ele entra no seminário menor, termina ali o 1º, 2º e o 3º ano, então ele entra na universidade. Na universidade, os cursos básicos que são fornecidos são filosofia e teologia. Teologia é um curso essencial, né? E por que filosofia? A filosofia é importante, né, nesta preparação para receber o sacramento da ordem, porque ela traz a história dos pensadores, né, dos principais pensadores da história que contribuíram em diversas áreas de conhecimento, né, contribuíram para o aprimoramento da ciência, né, dando as bases da investigação científica, né? Lembramos que o cientista é um técnico, né? O cientista, quando ele pesquisa, faz a experiência, né? Enquanto ele está fazendo experiência, pesquisando, né, ele está sendo um filósofo, né, na procura de resposta. Quando ele encontra a resposta, né, e se satisfaz com essa resposta, ele deixa de ser filósofo e passa a ser um cientista, um técnico, né? Então o filósofo é alguém que está sempre ansioso pelo conhecimento, pela sabedoria, está sempre buscando algo mais, o aprimoramento das coisas, se perguntando o porquê das coisas. E nestas perguntas a filosofia causa muitas angústias, inquietações no espírito humano, na consciência humana, e não deixa de ser também um teste, né, para, né, o seminarista, para o vocacionado, se testar e se perceber, né, diante dos grandes questionamentos da vida, se ele tem condição ou não de exercer o sacramento da ordem, né? Então é um estudo maravilhoso, o estudo da filosofia é fantástico, né? Você ter tempo para estar estudando a história do pensamento e aí procurando resposta para as suas inquietações, para as suas angústias. Então, tudo isso vai servir de base para a teologia, né? Para a teologia. Então, o filósofo, quando ele chega na teologia, ele vem com bom embasamento filosófico e também com algumas matrizes teosóficas, né? Porque na filosofia se estuda muito também a metafísica, né? E muitos métodos de estudo, né? O método indutivo, dedutivo, aí nós vamos ver a fenomenologia, tantos outros métodos interessantes. Então,
o teólogo ele chega com esse rol de conhecimento, né, que adquirido da filosofia, e aí ele passa a estudar a teologia. São 4 anos de estudo, né? Então, onde muitas disciplinas vão ser estudadas, as disciplinas introdutórias à teologia, né? É dividido aí em vários blocos interessantes: a exegese bíblica, a filologia, o estudo das línguas antigas, né? O latim, o grego, o hebraico, e as línguas modernas que ajudam na exegese moderna, né? O alemão, o inglês, o francês. Quer dizer, então o estudante de teologia tem esta possibilidade, de acordo com seu interesse pastoral, de estar aprofundando certos conhecimentos, certas informações, certas áreas de estudo. Tem a prática pastoral, né, que vai envolver aí uma série de disciplinas: catequese, caritas, homilia, homilética, né, e uma série de outras disciplinas, né, a liturgia na prática pastoral, enfim. Dentro do estudo da teologia, então, o teólogo tem a possibilidade de ter vários conhecimentos na área humanística também, né, dentro de outras áreas, da psicologia, dentro da área do direito canônico, direito civil, a possibilidade de estar aí aprofundando esta relação e a evolução, né, do direito natural, o direito positivista, enfim, uma série de coisas, né? Quem gosta de estudar, então, e quem deseja ser padre tem que gostar de estudar, né? O padre tem que gostar de estudar, tem que gostar de pesquisar, para não ficar apenas na reprodução, né, do que está aí. Então nós estamos falando, caro ouvinte, do sacramento da ordem, né, que é este sacramento que nos insere no ministério de Cristo e nos ajuda, assim, ajuda o sacerdote a exercer esta função para o bem, para o aprimoramento da comunidade de fé. É isso aí, caro ouvinte, né? Estamos aqui, vamos para ouvir, agora vamos fazer uma paradinha, vamos ouvir uma música de Padre Zezinho, Religião Libertadora, né? É uma música que nos ajuda assim a refletir sobre o sacerdócio, por que se tornar um sacerdote, né? Então, neste processo de libertação contínua da nossa vida, do sofrimento, da dor, né, das amarras, das opressões, o sacerdote que tem que exercer a sua função de profeta, né, a sua função de santificar, a sua função de ajuizar. Então, ouçamos com bastante atenção a música de Padre Zezinho, Religião Libertadora. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. É por causa dos profetas que anunciam, que batizam, que organizam, denunciam. É por causa de quem sofre a dor do povo. É por causa de quem morre sem matar. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos seus ais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo injustiçado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor.
e fala. É por causa de um Jesus que anunciava, mas também gritava aos grandes: ai de vós. É por causa do meu povo machucado, que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado, que acredita em religião libertadora. É por causa do que fez João Batista, que arriscou, mas preparou a tua vinda. É por causa de milhões de testemunhas que apostaram suas vidas no amor. É por causa do meu povo machucado, que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado, que acredita em religião libertadora. Que acredito em religião. Aqui na 91 FM, saúde mental e resiliência. Boa Notícia FM. É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, trazendo aqui alguns aspectos do sacramento da ordem, né, esclarecendo um pouco sobre o sacramento da ordem, que está envolvido o sacramento, né, do diaconato, o sacramento do presbiterato e do episcopado. Então, dentro do sacramento da ordem, temos esses graus sacramentais, né? Temos aí o diácono, que pode ser o diácono permanente, o diácono casado com sua esposa, que usa a estola atravessada, que é uma forma de exercer o ministério da igreja, né? Que visita os doentes, né? Lê a palavra de Deus, cuidar dos necessitados, né? Das viúvas, né? Então, naquele tempo havia muitas viúvas, né? No tempo bíblico, porque os homens participavam de muitas guerras, então as mulheres ficavam desamparadas, ficavam um pouco abandonadas. Então o diácono tinha a função pastoral de cuidar das viúvas, né? Não só das viúvas, mas de sua família, né? Cuidado pastoral, uma preocupação pastoral. E o presbítero, né? Que é aquele, né? A palavra remota a uma pessoa de idade, uma pessoa sábia, né? O sacerdote, o padre, é uma pessoa que tem a função de instituir os sacramentos, né? Ou constituir os sacramentos pelo seu ministério, quando ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo, né? Então, o padre, no exercício da sua função, né, da Santa Missa, ele consagra a Eucaristia, que é o alimento, né, que é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. E o bispo, que tem a função, né, de reger, de governar, né, de santificar, de orientar, de delegar, de ordenar dentro da sua diocese as funções pastorais e mesmo a instituição e a ordem desses outros sacramentos ou co-sacramentos dentro do sacramento da ordem, né? O diaconato e o presbiterato. É o bispo que delega, né? É o bispo que ordena. Você não pode se ordenar, né? Então essa é uma função pastoral, é uma função que é recebida da igreja, e em nome da igreja e para o bem da igreja, que é o bem do povo, né? Deve ser exercido, né? É uma função delegada, né? Por isso que se diz uma função ordenada, né? Então, o ministro ordinário da Eucaristia é o sacerdote, é o bispo, é o sacerdote, né? E o ministro extraordinário, né, que é o ministro da Eucaristia, um homem ou uma mulher que ajuda a levar
a Eucaristia para as pessoas doentes, ou mesmo em uma missa com muitas pessoas, ajuda o padre a distribuir a Eucaristia. Então, um ministro ordinário, extraordinário, ou seja, ele não é ordenado, né? Por isso que ele é extraordinário, ele não é ordenado, né? O ministro ordenado é o padre. Então, o ministro da Eucaristia colabora com o padre nesta função, né? Que é delegado a esta função, né? De acordo com os preceitos e orientações da Igreja, pelo bispo, ou na ausência deste, pelo o pároco, né? Que tem esta função de delegar, né? De formar, preparar, instituir estas pessoas para o exercício desse ministério importante. Então, o ministro da Eucaristia, né? O ministro da Eucaristia, né? Ordinário é o bispo, é o padre, e o ministro extraordinário são os ministros da Eucaristia. Dentro desta função, é importante aqui ressaltar a importância dos ministros da Eucaristia, das ministras, né, que facilita o seu encontro com Cristo, né, que leva a Eucaristia aos enfermos, às pessoas idosas, as pessoas que não podem participar da missa. Então, é importante que o ministro da Eucaristia tenha um rol de pessoas que ele pode estar indo fazendo esta missão de levar a Eucaristia. Então, o ministro da Eucaristia não é para ficar apenas só na missa, né, distribuindo a Eucaristia só na missa, nas solenidades. Não, o ministro da Eucaristia é justamente para ser esse reforço, esse complemento para o padre, onde o padre não pode ir por conta das suas funções, das suas atividades. Então, o ministro da Eucaristia, né, no hospital, né, enfim, nos abrigos dos idosos, levar a Eucaristia para os doentes dentro, né, de um momento de preparação, de formação, que é importante para ele exercer esta função. É isso aí. E o sacramento da ordem e a resiliência? Nós vamos ver na prática que o sacramento da ordem, dentro do processo de formação, a pessoa vai passando por várias etapas de formação, né? Desde o seminário menor, seminário maior, ainda tem práticas pastorais, para depois a pessoa, passando por todos esses escrutínios, chegar ao sacerdócio, né? E ser ordenado, né? Para chegar ao sacerdócio precisa ser ordenado pelo o bispo. Então, neste processo de formação, o formando vai exercendo a sua resiliência, né? Ele vai fazendo o exercício da sua resiliência, isto é, ele tem que manter a fé, a esperança, né? Ele tem que aceitar certas determinações, né, da Igreja, não como imposição, mas aceitar como sendo necessárias e essenciais, para o exercício da função, né? O seminarista, né, que está se preparando para o sacerdócio, ele tem que aprender a tomar decisões orientadas pelo magistério da Igreja, orientadas pela a Bíblia Sagrada, orientadas pela tradição da Igreja, né? Então, isso é muito importante. Então, aí você percebe que o seminarista já tem que exercer esse terceiro fator da resiliência, que é tomar a decisão orientada, né? Ele tem as suas orientações, pode ter as suas convicções pessoais, mas tem que prevalecer no exercício da sua função as orientações e as normas da Igreja, né? Que se manifestam na tradição, né? A tradição oral, a tradição escrita e na Bíblia Sagrada, né? Na tradição escrita nós vamos ter aí as orientações do magistério da nossa Igreja, quem leciona, quem orienta, quem determina, né, aquilo que nós devemos seguir. Estas decisões são colegiadas, não são decisões monocráticas, né, embora o Papa, como, né, o sacerdote supremo na hierarquia temporal, ele
não faz pouco uso desse princípio. As decisões dele normalmente são decisões colegiadas, auxiliadas pelos seus cardeais, né, que refletem, que estudam, que pesquisam, homens profundamente conhecedores da Sagrada Escritura, né, da tradição da Igreja, né, homens que aprofundaram bem a teologia e exercem dentro do seu ministério, né, a função de colaborar com o Papa na tomada de decisões. Então, o sacramento da ordem exige, né, do formando, exige do padre, do sacerdote, a capacidade de resiliência, né? Ele tem que deixar esta condição, a condição de vítima, né? De vítima, embora sendo uma pessoa humana, que sai de uma realidade humana, de um contexto humano, e está dentro desta condição humana, mas que recebe estímulos de santificar, de profetizar, de ensinar. Ele não pode se sentir vítima, ele tem que se sentir acolhido, amado e querido por Deus, né, que se reflete no trabalho pastoral, na relação comunitária, né? Então, o padre vítima, né, se achando vítima, com esse sentimento de vítima, ele não vai poder ajudar, né, colaborar com o processo de desenvolvimento. Então, é importante que ele se sinta acolhido, amado por Deus na sua missão. Ele tem que assumir a responsabilidade pela própria vida, né? Todo o processo de formação leva à maturidade, né, da pessoa, em especial do padre diocesano, né? O padre diocesano é aquele que vive, exerce o seu ministério dentro da diocese. Então, o seu raio de ação é limitado, diferente dos padres religiosos que vivem em comunidade. A comunidade é muito importante, né? Esses sacerdotes fazem votos de pobreza, castidade e obediência, né? E os jesuítas até, né, tinham o hábito de fazer o quarto voto, a obediência ao Papa, né? Porque é a Companhia de Jesus, criada pelo Papa, então estava em função, né, das necessidades que o Papa determinava. Então, a companhia que foi criada para isso. Mas essa é outra história. Retomamos aqui ao sacerdócio diocesano, que a pessoa, o padre diocesano, ele faz não faz voto, faz promessa de obediência ao bispo e ao sucessor do bispo, também de viver a castidade, né? Dentro da igreja, então, o sacerdócio diocesano, por muito tempo o padre foi casado, né? Depois se achou por bem que a formação fosse mais qualificada e que o padre tivesse mais disponibilidade para o exercício do seu ministério. Então, foi reservado às pessoas que tinham disposição a viver só, né, sem contrair o matrimônio, porque a gente sabe que a responsabilidade matrimonial com a família é grande, né? A pessoa solteira, teoricamente, teria ou tem mais disponibilidade, né, para se colocar a serviço, né, à disposição do bispo para as mudanças pastorais. Então, vejam bem, normalmente quando vem um bispo há transformações, mudanças na diocese, e se tivéssemos que mudar, às vezes o padre com sua família, com seus 5, 6 filhos, enfim, por aí, ou mais, então, seria um pouco difícil, né? Não seria fácil, além de outras complicações, né? O exemplo da família do padre, né? da esposa, dos filhos, ou seja, só uma pessoa, nós já temos as dificuldades que temos dentro da nossa igreja, né, de lidar, né, com o sacerdote. Imagina agregando a isso, hoje nos tempos modernos que a gente tem, que o pai diz uma coisa, o filho às vezes quer fazer diferente só para contrariar o pai, né? Às vezes o pai não segue a orientação da mãe nem do pai, o pai é de uma igreja, o filho, a filha é de outra. Então, dentro de casa a gente tem que fazer o exercício
ecumênico, o exercício da unidade, porque é é de uma comunidade de fé, outra de uma outra comunidade de fé. Quer dizer, não é fácil, não é difícil, né? A vida dos pastores, né, não são fáceis, né? A vida deles aí tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, como todos nós temos, né? Mas a vida de quem é casado com sua família, com certeza tem muito mais problema do que quem é só, né? Você gerir uma vida é muito mais fácil. Você gerir 2, 3, 4, 5, 6 com projetos às vezes diferentes, não é fácil. Bem, então a igreja achou por bem, até agora, até o presente momento, que o padre católico, o sacerdote católico romano, ele viva o celibato, viva só, né? Então o padre diocesano, ele vive como padre secular no mundo atual, né? Ele é um padre da fronteira, que está na frente, né, das dificuldades, dos problemas, tem que estar lidando com estas situações. Então a comunidade para ele é a comunidade dos fiéis, né? A porção que o bispo confia a ele, a sua comunidade, a paróquia, essa é a sua comunidade principal. Ali eles são chamados a viver a unidade, né? Viver o carisma da vida diocesana, que é o sacerdócio de Cristo, a comunidade de Cristo como cabeça, e todos nós somos membros desse corpo de Cristo. Então o sacerdote diocesano, ele recebe esta função, né, de governar, de reger, de profetizar e organizar as pastorais aí no âmbito da sua paróquia, né, dentro de uma diocese. O padre religioso, ele também está no mundo, não está fora do mundo, tem a sua missão dentro do mundo, mas é exigido dele mais a vida fraterna, a vida em comunidade, a vida em oração. Quer dizer, é o sacerdócio modelo, né, da vida comunitária, né? Então o padre religioso deve nos espelhar assim, na vivência do Evangelho, na espiritualidade, nos momentos fraternos, no momento de convivência, né? Então isso é muito exigido daquele que quer ser religioso, né? O desprendimento, esta capacidade de se deslocar de um ponto A a B, a C, com facilidade, de acordo com a determinação do seu superior, né? Então ele está bastante disponível para a missão, né? E esta missão é mais a sua vivência fraterna. Isso é muito importante, a vida fraterna do religioso. O padre diocesano já não, a disponibilidade dele não é tanto quanto a do padre religioso, né? Ele se locomove dentro do raio geográfico da sua diocese, né? Com a disposição do bispo, né? Porque ele é um padre que gera mais vínculo ao local onde ele vive, né? Então você vai encontrar padres diocesanos que vivem praticamente a vida toda em uma paróquia, né? Então isso hoje já tem orientações de acordo com as dioceses, né? Que o padre não fique muito tempo, 5, 6 anos em um lugar, depois seja transferido para um outro, justamente para fazer uma nova experiência, né? Conhecer uma nova realidade, fortalecer e se desafiar no seu ministério pastoral. Então, faz parte da dinâmica de cada diocese encontrar a melhor forma para que o padre, no exercício do seu sacerdote, seja feliz, né? E faça com que as pessoas sejam felizes no seu encontro com Cristo. Então, caro ouvinte, nós estamos falando aqui sobre o sacramento da ordem e a sua relação com a resiliência. Nós vamos perceber aí que tanto o padre diocesano quanto o padre religioso tem que ser flexível, né, disponível nos processos de mudança, né, na sua vida. É uma das características que exige do ministério esta flexibilidade, esta capacidade de mudança, de se deixar reger, de se deixar governar, né,
dentro da hierarquia e dentro do magistério da igreja, né? É uma missão interessante, vale a pena. Você jovem que quer conhecer um pouco mais, procure, né, um padre na sua paróquia e assim aprofunde o seu conhecimento, o seu interesse sobre esse ministério tão importante para a vida da comunidade, né? Está celebrando os sacramentos da igreja, está se engajando na pastoral, nos diversos ministérios que tem dentro da atividade pastoral. O engajamento é muito importante para o bem das pessoas. Então, caro ouvinte, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Quero desejar a todos uma noite agradável, uma noite maravilhosa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que vocês possam assim valorizar esse ministério tão importante, que é o ministério do sacerdócio, porque ele facilita o encontro da pessoa com Cristo, né? Facilita o encontro da pessoa com Cristo. Então vamos concluir este momento ouvindo a música, da Toca de Assis, a primeira que comungou, né? Então vamos aí trazendo a figura de Maria como aquela que recebe o grande sacerdote que inspira todo o sacerdócio, todo o pastoreio, que é o nosso Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos de volta na quinta-feira com o programa falando sobre o matrimônio. Uma boa noite a todos. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, Sacrário do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor. Grande Mãe de Deus, ao olhar a brancura da hóstia consagrada, lembramos, sem dúvida alguma, o teu leite materno, que gerou, que deu vida ao Verbo de Deus. Ensina-nos a adorar o teu Filho, em cada tabernáculo, em cada missa, em cada comunhão que realizamos. Mãe, nós te amamos, tu és a única que és virgem, esposa e mãe. a primeira que anunciou foi a Virgem Maria. Foi Maria. A primeira que recebeu
Jesus no coração. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Ai, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, o Senhor, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, o Senhor, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia. De volta em breve aqui. Mais de 1 milhão de amigos.